Então vamos, pessoal, ao que nos interessa. Eu não vou fazer a leitura do livro com vocês, tá? Eu trabalhei aqui um resumo, abordando aqui esses assuntos, ok? E aí, mas tudo que eu falar aqui está relacionado ao livro, ok? Porque senão a gente vai perder muito tempo, que vocês observaram aí, há muitas leituras, né, trazendo aí exemplos, textos aí exemplares pra gente de cada tipo de dissertação, mas vocês vão trazer à memória de vocês que o que eu vou falar aqui, eu já falei lá atrás quando a gente falou sobre textos dissertativos, tá? Então, o texto dissertativo, né? Vamos começar aonde que ele é usado, né? Eu já havia falado para vocês que o texto dissertativo, ele é um texto que ele é muito utilizado nas escolas, nas faculdades, nos vestibulares, concursos públicos, né? Até no dia a dia mesmo, a gente acaba utilizando essa questão de textos dissertativos, tá? E aí, não sei se vocês se lembram, eu também havia falado o quê? Que o texto dissertativo, há quem trabalhe o texto dissertativo como se fosse um gênero, e outros que trabalham o texto dissertativo como uma tipologia, tá? Eu trabalho o texto dissertativo como tipologia, que é o que a gente, quando estuda com mais profundidade, a gente aprende. Por que tipologia? Né? A tipologia, pessoal, ele tem uma estrutura mais rígida, ela tem uma estrutura já definida. Já o gênero não, tá? O gênero ele vai ser mais maleável, depende muito do meu objetivo discursivo, depende do meu público, ou seja, né? Vou só aqui dar um exemplo para vocês. Lá no módulo 21 ou 20, não lembro ao certo. Enfim, nesse livro de vocês aí, a narrativa, ele vem trazendo o que? Que eu tenho lá? A tipologia narrativa, e ele te mostra o que? As características da narrativa, que são o que, né? O personagem, o enredo, o narrador, o tempo e o espaço. Eu tenho essas características que definem uma narrativa. Porém, vocês viram lá que no nosso livro a gente trabalhou ali 5 gêneros, que são o que? O romance, o conto, a fábula, enfim, tem apólogo, tem vários gêneros dentro da narrativa. E isso mostra o quê? Qual é a diferença do gênero para o tipo? O tipo é justamente isso. Se vocês observarem lá a novela, né, que a gente também falou, o romance, eu tenho vários personagens, eu tenho vários conflitos. Dentro de um conflito geral, eu tenho vários pequenos conflitos, vários enredos. Ou seja, é uma estrutura muito mais ampla, ela é muito mais... ela tem uma densidade muito maior, né? Já o conto, a gente vê lá aquela diferença que é totalmente o contrário, né? É o extremo oposto, ou seja, eu tenho lá espaço, tempo, personagens reduzidos, eu tenho lá os mesmos elementos do enredo, né? Apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho, porém a minha história, a minha breve apresentação já começa próximo ao meu clímax, ao meu conflito. E aí, rapidamente, eu já pulo ali para o desfecho da história. Ou seja, eu tenho as mesmas características que uma tipologia tem, porém, essa abordagem é diferente, né? E assim, se vocês forem vendo cada tipo de gênero da narrativa, enfim, a gente consegue perceber o que? Essa diferença entre tipologia e entre gênero. Por isso que eu falo para vocês, eu trabalho, a grande maioria dos professores vai trabalhar esses gêneros básicos, né? Os 5 que a gente mais estuda, né? Que é a narração, a descrição, que a gente já estudou, a injunção, a gente já viu também lá atrás, a exposição, a argumentação. Não sei se eu falei a dissertação, né? Mas enfim, a gente vai trabalhar essas tipologias justamente como tipos textuais por manter
essas características bem definidas. Os gêneros não, né? A gente tem milhares de gêneros que derivam dessas tipologias. Alguma dúvida até aí, pessoal? Não. Ok. Então, prosseguindo aqui, né? Como eu falei para vocês anteriormente, nós vimos lá 3 tipos básicos, que é o que a gente está estudando aqui no livro 4. A narração nós já vimos, a descrição nós já vimos também, e a gente vai ver aqui no módulo 22 e 23 a dissertação, tá? Então, o que é dissertação, né, pessoal? A dissertação, ela é um texto, tá? Que ele vai trabalhar justamente o discurso, né? Eu vou ter ali os pontos de vista do autor, ou eu vou ter a opinião do autor, que eu tenho lá a dissertação expositiva e a argumentativa. Embora a gente não tenha trabalhado essa divisão no livro, eu falei para vocês na aula que havia 2 tipos de dissertação, tá? E aí a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso. Então, só relembrando aí, como eu falei para vocês, a dissertação ela é o equilíbrio entre a exposição, tá? A tipologia exposição e a argumentação. Ou seja, a gente está falando aqui já de outros gêneros, né? Que eu falei para vocês anteriormente aqui, os 5 tipos, né, que a gente mais estuda no meio escolar. Então, vamos lá. O que é a exposição? A exposição, ela apresenta fatos, trabalha com a apresentação de fatos, de conhecimentos, de modo a explicar como se dá esses fatos, né? Sem mostrar o posicionamento do leitor, ou seja, eu não mostro o que eu acho sobre aquele assunto. Eu mostro aquele fato, somente aquele fato, tá? Da forma que ele vem, eu repasso ele. Isso é a exposição. Já a argumentação, ela é o quê? É a defesa de um ponto de vista, tá, do autor, e eu vou me utilizar de argumentos, né, como o nome já sugere, argumentação. Eu vou me utilizar de argumentos para eu convencer, persuadir esse meu interlocutor, tá? Então, qual é a diferença que a gente tem nesses 2 gêneros? Um só repassa o fato, só expõe a ideia, o acontecimento, o fato, e já na argumentação eu vou trabalhar o que? A minha opinião, né? Ou seja, vou trabalhar a subjetividade. E como eu falei para vocês anteriormente, a dissertação ela é o equilíbrio entre essas duas tipologias, a exposição e a argumentação. Logo, temos o que? 2 tipos de dissertação, a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. O que é, então, como que eu posso caracterizar uma dissertação expositiva, tá? A dissertação expositiva ela tem o objetivo de apresentar fatos, ideias, um ponto de vista, porém sem que haja o posicionamento do autor. Ou seja, quando eu falo que não tem o posicionamento do autor, de quem está dissertando, o que eu quero dizer? Que não há marcas da opinião, tá, desse autor, de quem produz o texto. Ou seja, eu apresento um ponto de vista, só que sem a marca da subjetividade. Eu não deixo ali expresso o que eu acho, o que eu penso, tá? Já na dissertação argumentativa, já é um texto opinativo, ou seja, o nome já também é sugestivo. Se é opinativo, eu dou o quê? A minha opinião. Em que o meu objetivo é convencer esse interlocutor por meio dos argumentos que eu tenho. Eu tenho um ponto de vista e eu vou argumentar sobre esta situação, sobre essa exposição que eu estou apresentando, né, sobre um assunto, um tema. Só que dessa vez
eu vou tentar convencer o meu leitor desse meu ponto de vista. Eu vou apresentar e vou tentar persuadi-lo. E aí a gente tem, né, o livro ele aborda para a gente a dissertação mista, que é o quê? É o equilíbrio entre essas duas dissertações que a gente trabalhou anteriormente, tá? Tanto a dissertação expositiva quanto a argumentativa. E é a considerada melhor, né? E a mais utilizada. Por quê? Porque eu vou apresentar os fatos, tá? E eu vou apresentar argumentos que fundamentam esses fatos. Ou seja, eu me utilizo, tá, dos fatos para eu argumentar e eu argumento em cima desses fatos. Ou seja, eu estou trabalhando as duas ao mesmo tempo, tá, pessoal? Lembrando a vocês, né, que a dissertação ela consiste o quê? Num texto que é escrito em prosa, estruturado de forma a expressar um ponto de vista ou a opinião de quem escreve, tá? Então, eu tenho essas três abordagens aí, tá? A dissertação expositiva, a argumentativa, porém eu tenho aí um segundo tipo, que é quando eu me utilizo dessas duas, tá? Tenho um fato e eu argumento em cima desse fato, ou me utilizo dos argumentos, me utilizo desses fatos para confirmar os meus argumentos, tá? A gente tem, pessoal, dúvidas por enquanto, pessoal? Já indo lá para o módulo 22, né, que o módulo 22 não, 23, o módulo 22, ele trabalha o quê? Sobre a dissertação argumentativa e expositiva e vem trazendo para vocês a mista, tá? A exposição mista. No módulo 23, ele vem aqui, né, trazendo aqui o que eu acabei de falar para vocês, né, que ele vem abordando logo de início, né, o texto dissertativo argumentativo, que foi o que eu falei para vocês agora, né? Além de apresentar a ideia, eu vou me utilizar agora dos argumentos para tentar explicar ou justificar, enfim, né, persuadir o leitor, convencê-lo de que esse ponto de vista que eu tenho é o mais ideal, é o correto, enfim, né? E aí a gente passa o que? Para o planejamento desse texto dissertativo argumentativo, tá? Só que eu vou fazer aqui uma abordagem diferente, falando primeiro dessa estrutura do texto narrativo. Nós aprendemos o quê? Que o texto dissertativo ele é dividido em três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. A minha introdução ela é a apresentação de um tema, de um problema, tá? Que será trabalhado. Durante esse texto, eu tenho que mostrar, no desenvolvimento, eu preciso mostrar para o meu leitor qual é o posicionamento que eu vou tomar. O que eu acho, o que eu penso, ou seja, eu já mostro o meu posicionamento para o leitor na introdução, de uma forma sintética, tá, pessoal? A gente não vai desenvolver o assunto aqui, pois o nome dessa primeira parte é o quê? Introdução, ou seja, eu vou introduzir o assunto, o tema ali. E para eu introduzir esse tema, eu tenho que mostrar o tema, falar brevemente, né? Só dar aquela pincelada, enumerar os problemas ou o problema que eu quero apresentar ali, que eu vou trabalhar, e mostrar o meu posicionamento com relação a este assunto. E aí eu vou o quê? Criar expectativas, né? Dado esses pontos aí que a gente trabalhou antes, né? Tem o tema, mostro aí o problema. E aí eu já mostro o meu posicionamento com relação a esse tema e a esse problema, eu crio expectativas para que eu consiga atingir e entender, né, os tópicos que serão abordados lá na introdução, no desenvolvimento, tá bom? Que seria o próximo passo aí que a gente vai ter. Já no desenvolvimento, pessoal, eu tenho o quê? Uma análise daqueles pontos
que eu ressaltei lá em cima, né? Pensando aqui numa ideia, né? Eu vou falar sobre a educação. E qual o problema da educação hoje? Hoje a gente está numa quarentena, né? E aí muitos alunos sentem dificuldade aí com essa questão do ensino à distância. E aí, o problema que eu poderia ressaltar é esse. Só que aí eu já tenho que mostrar o meu posicionamento, né? Já na introdução. E aí, suponhamos que eu seja a favor, né, dessa estrutura EAD. Então, eu vou mostrar isso lá de forma breve. No desenvolvimento, eu agora vou analisar com calma esses pontos que eu ressaltei lá em cima, tá? E, como eu falei para vocês, né, na introdução eu faço uma síntese do que vai ser dito. No desenvolvimento, eu vou fazer já a análise do que eu vou falar ali. Ou seja, né, eu vou desenvolver ali a análise. Agora eu vou por parte, analisando todos os pontos, tá? E aí eu vou colocar meu ponto de vista, meu argumento, né? E aí cabe o quê? Fatos históricos, fatos jornalísticos, fatos estatísticos, tá? E a conclusão, pessoal, o nome já fala pra gente, né? Eu vou concluir a minha ideia, vou finalizar essa ideia, né? Trazendo ali, né, a solução para esses problemas que eu trouxe lá em cima. Não posso acrescentar mais informação nenhuma na conclusão. Entendido aí, como que eu vou, quais são as partes de um texto dissertativo? Eu passo agora para o planejamento, tá? E aí a gente volta para a leitura aí do livro, que vem trazendo para a gente essa questão aí do planejamento dissertativo. Para quem está no livro, página 62, quem não tiver com o livro, pessoal, é módulo 23, onde está escrito aí o nosso segundo tópico abordado, o planejamento do texto dissertativo argumentativo. A produção textual requer planejamento. Assim, antes de começar a escrever, convém elaborar um plano daquilo que será abordado e de que forma, tá? A estratégia, como que eu vou abordar aquilo ali, quais são os argumentos, como é que eu vou fazer essa relação, né, dos problemas, do tema, argumentação, a exposição dos fatos, tá? Essa planificação servirá de ponte para o sucesso do texto. Embora o mais importante para se alcançar esse resultado seja observar atentamente os fatos de coesão e coerência, tá, pessoal? Não há um texto sem coesão coerente, não há um texto coeso sem coerência, tá? Então, uma está ligada diretamente à outra. A coesão, galera, só relembrando aí a vocês, está relacionada ao quê? Ao microtexto, ou seja, aquela relação sintática de palavra para palavra, as funções conectivas de frases para frases, de parágrafo para parágrafo, tá? São essa ideia da coesão. Eu trabalho o microtexto. Já a coerência, eu trabalho o macrotexto, ou seja, eu trabalho o texto por completo. Então, voltando aqui. Para melhor explicar as etapas necessárias para produzir um texto dissertativo argumentativo são: problema. No momento inicial, busca-se o problema, ou seja, os fatos sobre o tema pretendido e, ademais, a tese, ideia central do texto. Ou seja, né, o que eu já falei para vocês lá no início, eu tenho o tema, a minha ideia central, vou falar sobre a educação, tá? Mas o que eu vou abordar sobre a educação? Eu vou abordar sobre a dificuldade dos alunos no ensino à distância. Eu já tenho aí o meu tema central, educação, e o meu fato problemático aí, tá? Opinião. Sobre o tema reforçará a argumentação. Por isso, é importante buscar uma verdade pessoal
ou juízo de valor sobre o assunto abordado, tá? O que ele quer dizer? Quando eu vou trabalhar com a opinião, eu preciso emitir isso de uma forma clara, objetiva e que tenha algum interesse, né? Que seja importante isso para a sociedade. Não adianta eu falar, o ensino à distância não presta, no Brasil isso não cola, tal. Tá, e o que isso tem a ver? Qual é o fundamento que você me dá para confirmar a sua opinião? Ou seja, né, a gente precisa saber como fundamentar a nossa opinião. E por que eu estou falando isso? Qual é a base que eu tenho para falar sobre isso? Aí entraria, né, alguns fatos estatísticos, dependendo, né, da situação, alguns fatos jornalísticos, né, que a gente poderia estar colocando para que ele dê fundamento à nossa opinião, tá? Argumentos. O mais importante de um texto dissertativo argumentativo é a organização, clareza e exposição dos argumentos. Para tanto, é importante selecionar exemplos, fatos, provas, a fim de assegurar a validade de sua opinião sem deixar de justificar. Já falamos isso aqui na opinião e venho corroborando aqui na argumentação, né? A opinião está ligada diretamente à argumentação, né? E a conclusão, nesse momento, busca-se a solução para o problema exposto. Assim, é interessante apresentar a síntese da discussão, a retomada da tese, né, que é aquela ideia principal, e, além disso, a proposta de solução do tema com observações finais, tá? Sem acrescentar aqui mais informação, porque as informações que nós tínhamos que acrescentar é lá no desenvolvimento. E aqui a gente já está finalizando o assunto, tá bom, pessoal? Dúvidas, pessoal? Não. Ok. Não. Ok, pessoal. Então, vamos lá no módulo 22, tá? Que a gente vai fazer o praticando. E módulo 23 também praticando, ok? Vou compartilhar com vocês aqui no grupo o gabarito, tá? Do módulo 21. Galera, vamos aí à confirmação dos alunos que estão presentes conosco. Alex. Presente. Carlos Vitor. Presente. Gustavo Martins. Presente. Júlia Victória. Presente. Karine Braga. Presente. Luana da Flon. Presente. Luiz Otávio. Presente. Maria Eduarda Gonçalves. Presente. Tamires da Silva. Presente. Vitor César. Presente. Pessoal, alguém ficou de fora da chamada? Maria Eduarda Santos. Presente. Ok. Pessoal, vocês finalizaram algum módulo? Eu sim. 22, certo? Mais alguém? Eu terminei. Então vamos lá, pessoal. Vamos corrigir aí o praticando do módulo 22, tá? Poema Amor em Viagem, de Carlos Drummond de Andrade. Trem arquejante cansado, a subir a mantiqueira.
Também eu chego atrasado, não encontro quem me queira. Do Rio Grande ao Pará, de Mato Grosso a Sergipe, coitado de quem está procurando um amor num jipe. Numa jangada de vela, eu beijei e fui beijado. Mas no vento foi-se aquela que navega ao meu lado. Piloto que dás teu giro, montando um peixe de prata. Carrega este meu suspiro e leva a quem me maltrata. Número 1. Que sentido o eu lírico expressa no poema? Eu coloquei de cansaço. Oi? Eu coloquei de cansaço. Cansaço, é isso? A gente consegue. Fala novamente. Frustração. Sim. Eu também coloquei isso. Então, pessoal, a ideia é justamente essa, né? Ele tá frustrado porque ele não tem aí um amor correspondido, né? Ou seja, ele tá frustrado, ele tá triste, né? A gente vê essas marcas do eu lírico. O Gustavo falou cansado, né? Que ele estava mostra aí cansaço também, né? Essa questão dele procurar uma pessoa aí que corresponda esse sentimento dele, não encontra. 2. O que provoca esse sentimento? A busca pelo seu amor. Exatamente. A gente tem, né, esse amor que não é alcançado, e aí a gente meio que retoma a número 1, né? Isso causa frustração, cansaço, tristeza, decepção, né? Seria mais ou menos esses sentimentos aí, né? Ele procura um amor de uma pessoa e esse amor não lhe é correspondido, tá? 3. O poema cita 4 meios de transporte. Quais são? Essa é fácil, né, pessoal? Alguém fez? Trem. Trem. Jangada e braço. Exatamente, né? São os 4 transportes aí que ele cita. 4. O que o eu lírico quis dizer com a expressão peixe de prata? Alguém fez essa? Que pode ser uma referência a um tipo de barco. Uma lancha, né? A gente pensa logo como a gente falou lá em cima, né? Um transporte. Porém, a gente remete aqui essa expressão a provavelmente uma lancha, né, pessoal? Um barco pequeno, né? 5. Quantos versos tem o poema? 16 versos, né? Em quantas estrofes esses versos estão organizados? 4. 7. Observe as palavras que formam o final dos versos. Copie as duplas que terminam com som semelhante. Cansado, atrasado, parar, estar, dela, aquela, giro e suspiro. Na verdade, a gente tem muito mais aí, né? A gente tem mais queira, Sergipe, Jipe, beijado, exatamente. amado.
prata, mal prata. Exatamente. A gente tem aqui, pessoal, a estrutura de um soneto, tá? Assim, praticamente toda a finalização de todos os versos, né? A gente tem aqui a primeira estrofe combinando, né? A finalização dela, combinando com a terceira. Ou seja, seria a estrutura mais ou menos assim que quando a gente pega, né, essa parte aprofundada, né, seria lá AC com BD, ou seja, o meu primeiro verso A, segundo verso B, terceiro verso C e quarto verso D, tá? Então a gente tem lá aquela combinação de A, C, A, D em todas essas sequências, tá? A gente sempre combina o primeiro verso com o terceiro verso e o segundo com o quarto, tá? Vocês fizeram, pessoal, a 23? O praticando do módulo 23? Sim. Então vamos lá corrigir. Temos aí, né, a Favela Nacional, também de Carlos Drummond de Andrade. Cada um lê uma estrofe aí, tá, pessoal? Quem sou eu? Parte de cantar favela. Quem sou eu para te cantar favela? Que cantas em mim e para ninguém, a noite inteira de sexta-feira e a noite inteira de sábado. Quem prossegue aí para mim? A segunda estrofe. E nos conhece com igualdade. Não te conhecemos. Você prossegue da próxima. Sei apenas do teu mau cheiro. Baixou em mim na viração. Direto, rápido, telegrama nasal. Anunciou morte melhor tua vida. Aqui só vive gente, bicho nenhum. Tem essa coragem. Posso ler a próxima também? Pode. Tenho medo de ti, sem te conhecer. Medo só de sentir, encravado. Favela, eis bela, mal do monte, na coxa flava do Rio de Janeiro. Medo de tua lâmina, nem de teu medo. Não de tua lâmina, nem do teu revólver, nem de tua malha, nem de teu olhar. Medo de que sintas como sou culpado. E culpados somos de pouca a nenhuma irmandade. Custa ser irmão? Custa abandonar nossos privilégios e traçar a planta da justa igualdade? Somos desiguais e queremos ser sempre desiguais. E queremos ser bonzinhos, benévolos, comedidamente, sociologicamente, muito bem comportados. Mas favela-se-ão que este nosso papo está ficando tão desagradável. Vês que perdi o tom e a empáfia do começo? A gente tem aí mais um texto aí literário, né, de Carlos Drummond de Andrade. Então, vamos lá. Número 1, nos versos, mais favela, cial. Que este nosso papo está ficando tão desagradável. Vês que perdi o tom e a empáfia do começo, verifica-se a presença predominante das funções de linguagem. A gente tem aí apelativa e referencial, poética e referencial, metalinguística e apelativa, fática ou emotiva. Alguém fez essa, pessoal? Eu marquei a letra C. Metalinguística e apelativa. Alguém tem uma resposta diferente? Ou não? Marquei até.
Então, eu tenho D, C e B, né? Eu marquei a D também. B. Então, pessoal, vamos lá, né? Retomando as funções, né, da linguagem. A função apelativa, o nome já fala, ou seja, eu estou apelando. A minha intenção é o quê? Persuadir o meu receptor a ter um determinado comportamento, né? Que seria lá, estaria relacionado lá à nossa linguagem, nossa tipologia injuntiva e prescritiva, tá? A gente vê, né, presença de verbos no modo imperativo, enfim. Nós falamos um pouquinho na semana passada sobre a função referencial, que é aquela que vai ter uma característica de transmitir, né, algo real, de informar, ou seja, né, aquela passagem, aquela exposição dos fatos, ou seja, já meio que relacionei lá a tipologia, né, expositiva, tá? Então, a função referencial tem esse objetivo de informar a realidade, expressar para o emissor esses fatos, né? Ou seja, está mais voltada aí para os gêneros jornalísticos. A função fática, pessoal, ela tem emite, né, aquela intenção de manter ou prolongar aquele contato com o receptor, ou seja, tá ali, né, falando, ou seja, a questão ali da comunicação, tá? Estaria mais voltada aí para a função fática. A metalinguística, a função metalinguística, pessoal, ela faz o quê? Ela se utiliza a língua para explicar a língua, tá? Então, seria essa a ideia. Eu tenho ali, por exemplo, um dicionário que me explica a minha língua, tá? E já a função poética foi aquela que a gente falou também, né, na semana passada, que tem ali uma maior ênfase de como eu vou emitir essa minha mensagem, né? Tem a questão artística, a expressão artística, eu posso fazer combinações harmônicas das palavras, eu tenho a questão da sonoridade, da combinação que a gente viu lá no poema da 22, né? Vocês veem que aqui eu já não tenho essa combinação, essa estrutura combinada, tá? Então, seria mais ou menos aí as nossas 5 funções de linguagem, tá? Então, vamos lá, galera. No texto que a gente leu, o que vocês acham? Apelativo e referencial? Poética e referencial? B. Metalinguística e apelativa? Fática e emotiva? Então, eu tenho a metalinguística e a função apelativa, tá bom? Quem respondeu aí, letra C, está correto, tá? Pessoal, são 8h50, a gente para aí. Na próxima semana, a gente vem corrigindo o restante dessa atividade. O módulo 24, pessoal, vocês também já podem ir adiantando em casa, que vem trabalhando aí em construção de textos, ou seja, vai fazer lá meio que um resumo dos assuntos que a gente aprendeu anteriormente, tá? Então, vai ficar o praticando em casa do módulo 22 e do módulo 23. Quem quiser já ir adiantando o módulo 24, pode também ir adiantando. Na semana que vem, a gente vai começar com atividades, além da correção, né, que a gente vai fazer, a gente vai começar com atividades de fixação para a gente estar revendo lá todos os assuntos que a gente trabalhou no 4º bimestre. Ok, pessoal? Chamada para a gente finalizar a nossa aula de hoje, pessoal. Já me despeço de vocês. Vocês tenham uma boa semana, boas aulas. E a gente se encontra semana que vem. Então, vamos lá. Alex. Presente. Tchau, tchau. Até a próxima.
Carlos Vitor tá com a gente ainda? Ah, não. Ok. Gustavo Martins. Presente. Tchau, professora. Tchau, até a próxima. Júlia Victória. Presente. Tchau, tchau. Tchau, professora. Karine. Presente. Tchau. Até a próxima. Luana. Presente. Tchau, professora. Boa Tchau. semana. Tchau, tchau. Para você também. Obrigada. Luiz Otávio. Também saiu. Maria Eduarda Gonçalves. Presente. Tchau, tchau. Até a próxima. Maria Eduarda Santos. Presente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Tamires. Presente. Tchau, professora. Tchau, tchau, Tamires. Até a próxima.